no Evangelho de João, no capítulo de número 4, onde nós vamos fazer a nossa leitura e vamos meditar acerca da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 4, e nós vamos ler a partir do verso de número 1, verso 1. Evangelho de João, capítulo 4 e verso de número 1. Aleluia. Deus está ressignificando as nossas vidas. Deus está ressignificando a nossa história. Aleluia. Diz para quem está ao teu lado, diga: Deus está dando um novo significado à tua vida, à tua história. Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo de número 4 e verso 1 diz assim: portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas os seus discípulos, ele deixou a Judeia e partiu novamente para a Galiléia. E lhe era necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da viagem, assentou-se assim junto ao poço. E era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água. E Jesus disse-lhe: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu o sou, o que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: o que tu procuras? Ou por que tu falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, e foi no caminho da cidade, e disse aos homens: vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Aleluia. Queridos, nesse momento Jesus está deixando
a região da Judéia, e ele está se dirigindo aqui a Galileia. E nesse momento, nós vemos ali no verso 4, o verso relatar que lhe era necessário passar por Samaria. Sem dúvida alguma, o caminho para Samaria, o caminho ali por Samaria, era o caminho mais curto. Era o caminho, sem dúvida alguma, mais rápido. Mas era também, sem dúvida, o menos recomendado para um judeu. Era, sem dúvida, o caminho a qual um judeu não escolheria passar, devido à rivalidade, à divergência entre judeus e samaritanos. Então entenda, era o caminho mais curto, era o caminho mais rápido, mas não era o caminho que a maioria escolheria. Não era o caminho que muitos iriam escolher. Mas o texto está dizendo ali que era necessário passar por Samaria. E eu acredito que esse era necessário não tem a ver com uma rota natural. Mas esse era necessário, na verdade, fala de um propósito divino. Esse era necessário não tem a ver com a rota traçada na terra. Esse era necessário tem a ver com o propósito traçado no coração do pai para a vida de uma filha. Para um propósito se estabelecendo, um propósito de curar, de restaurar, de ativar. Talvez hoje você a vir para cá disse: é necessário eu ir na igreja, porque é normal que eu vá todos os domingos. Mas eu quero dizer que era necessário sim, porque Deus tem para a tua vida, não porque você tinha que cumprir uma obrigação de estar aqui, ou quem sabe de aliviar um peso na consciência de vir aqui, mas era necessário, porque através da palavra eu creio que Deus está nos curando, restaurando e ativando para o seu propósito. Eu acredito naquilo que Deus já preparou de antemão. Então Jesus passa por Samaria e ele chega em uma cidade chamada Sicar, uma das cidades de Samaria. E aqui nesse momento existem vários personagens. Existem Jesus, o principal, o protagonista. Aqui existe a mulher samaritana, que é a coadjuvante, aquela que participa da cena. Aqui também existem os discípulos, que hoje eu chamaria de figurantes, que é aqueles que estão completando ali esse momento da história. O protagonista, Jesus, o principal, a coadjuvante, a mulher samaritana, e os figurantes, os discípulos. Mas é sobre a mulher samaritana que eu gostaria de falar um pouco. Nesse momento é sobre ela que eu gostaria de falar. Sem dúvida, Jesus é o protagonista da nossa história. Sem dúvida, Jesus é o principal e é o primordial até mesmo, porque sem ele não tem história. Sem ele, como diz 1 João, João capítulo 1, sem ele, nada do que se fez teria sido feito. Ou seja, sem Jesus não existe história. Sem Jesus não existe vida. Mas me permita iniciar falando sobre a coadjuvante, sobre a mulher samaritana. O verso de número 6 me diz ali que, ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado de sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Aqui nós já precisamos relembrar, talvez alguns vão aprender, outros vão relembrar, que os judeus eles separavam as horas do dia em duas partes. A primeira, que correspondia ao dia claro, que era contada desde o nascer do sol por volta das 6 horas da manhã até o pôr do sol, às 18 horas. E essa era a primeira divisão, então ela tinha 12 horas. Já a noite era contada das 18, momento que o sol se punha, até às 6 horas da manhã, no nascer do sol do dia seguinte. Então era dividido em horas, Primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, quinta hora, sexta hora. E aqui que nós chegamos no relato bíblico. Quando a Bíblia diz então que aquela mulher se aproxima num poço,
onde Jesus, cansado da viagem, para um pouco para descansar. E ali essa mulher vai se encontrar com Jesus, a hora sexta. Essa hora sexta significa então, dentro dessa divisão, meio-dia. Exatamente ao meio-dia essa mulher está indo ao poço buscar água. E ao meio-dia nesse poço, Jesus está descansando. Aquela mulher se dirige a esse poço, segundo o relato bíblico, carregando um cântaro. E era mais ou menos a medida, um cântaro carregar, suportar, comportar, armazenar por volta de 13 litros de água. Um cântaro podia, aí em média, ali armazenar 13 litros de água. Então imagina que essa mulher vai fazer algo que parece até então simples: ir ao poço com o seu cântaro buscar um pouco de água. A gente não tem aqui o relato de qual seria a distância. Era um povoado próximo, os discípulos vão e voltam até o fim da conversa. Mas o que eu queria que você percebesse um pouco, que ainda que fosse simples, não era tão fácil. Porque imagina comigo você sair da sua casa com um cântaro vazio e vir até esse lugar. Por mais perto que fosse, você vem com o cântaro, e agora chegando ao poço com o cântaro, o que ela precisa fazer? Ela precisa tirar a água do poço para encher o seu cântaro. Então existe um percurso de vinda carregando um cântaro vazio. Existe o chegar ao poço e agora a necessidade de enchê-lo. O poço tinha ali, em média, 30 metros de profundidade. Então, largando a vasilha para encher, puxando de volta. Então, um percurso de vir, trazendo o cântaro vazio, chega no poço, vai precisar baixar e recolher para encher o cântaro. Agora o cântaro cheio com por volta de 13 litros de água, existe um percurso de volta. Ainda que fosse algo simples, não era tão fácil. Exigiria um certo esforço, o vir, o encher, o retornar com aquilo que agora se tornou mais pesado porque está cheio. Então, observa que não era algo tão simples assim, Vazio até é tranquilo, mas agora com 13 litros de água, pode parecer vazio, leve no começo. Mas você começa a caminhar um pouco e aquilo vai se tornando pesado. Esse copo de água aqui é extremamente leve. Se hoje eu pedisse para um irmão vir aqui e ficar segurando ele ficaria sem dificuldade, por 5 minutos. Daqui 10 minutos esse copo começaria a pesar. Daqui 20 ele começaria a se tornar quase insuportável. E não tenho dúvida de que ele não aguentaria meia hora aqui segurando um leve copo de água. Porque é durante a caminhada que vai se tornando pesado. Que aquilo que antes era leve se torna pesado. Então nós vamos concordar que existia sim, ainda que fosse um serviço simples, um esforço aqui exigido para a realização do tal. Mas o que me chama a atenção é que mesmo que havia o esforço, essa mulher escolhe a hora sexta, o meio-dia, para fazer essa tarefa, que de alguma forma exigiria esforço. Então pensa comigo, você sair da sua casa, irmão, esses dias passou, refrescou, mas nós tivemos uns dias aí em Araucária, que meio-dia se falava assim, não saio por nada de casa. Se eu puder não sair nesse sol, eu não saio. Mas essa mulher, ela escolhe justamente o momento menos propício. Ela escolhe o momento menos adequado. Primeiro, porque o sol está no seu ápice. O sol está no seu fulgor. O sol está na sua força plena. Então pensa, ir caminhando com o cântaro, tirar a água e voltar com a água debaixo do sol. Talvez muitos não escolheriam esse horário. Outro detalhe, ao meio-dia, as mulheres que cozinham aqui sabem muito bem, você não vai buscar água para fazer o almoço meio-dia. Meio-dia, as coisas da casa já precisam estar adiantadas. Então essa mulher escolhe o horário menos propício, menos adequado. Talvez o horário que ninguém escolheria. Mas existe uma razão para ela o fazê-lo. Existe uma razão de fazer nesse horário, fazer dessa forma. E sabe, eu acredito que na verdade essa mulher, ela não queria, aquele momento, meio-dia,
era um momento que com certeza ela não corria riscos de encontrar ninguém naquele lugar. Ao meio-dia, com o sol naquele ponto, no pico, a todo vapor, com toda certeza ela não encontraria ninguém à beira desse poço. E talvez tudo que ela queria naquele momento era isolamento, afastamento, distanciamento das pessoas. Não tem problema se é debaixo do sol mais quente, mas é que já vou fazer isso para não correr o risco de encontrar alguém. Não tem problema se é um momento menos provável, não tem problema se a caminhada, se as coisas dentro do meu lar atrasarem, não tem problema. Se eu começar a fazer aquilo que eu já precisaria ter feito antes, não tem problema. Eu só não quero encontrar ninguém. Eu só não quero estar perto de ninguém. Eu só não quero nada por ninguém. Eu só não quero ser julgada por ninguém. Não sei se você observa aqui, mas aqui nós já encontramos um pouquinho de inferioridade. Aqui nós já encontramos até um pouquinho de rebeldia. Olha, eu quero estar distante, eu não quero convívio com as pessoas. Eu não quero conviver com pessoas. A minha Bíblia diz, o Senhor diz, é bom que o homem não esteja só. Deus nos criou para relacionamento. Deus, eu preciso de mais amém, só um creu, irmão. Eu não, Deus nos criou para relacionamentos. Está entendendo por que você às vezes não pode curar? Como é que você vai curar? Você não quer ser relacionado para ser curado, mas você quer curar através de relacionamentos? Deus nos cria para relacionamento primeiro com Ele, e depois Deus nos criou para relacionarmos com os demais. Por que vai dizer, ama a Deus e ama o teu próximo? Jesus vai dizer depois, eu te dou um novo mandamento, e o novo mandamento é esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui eu já vejo algumas características assim, olha, eu quero estar isolada, talvez as pessoas me julgam, talvez as pessoas me condenam pela minha vida, eu quero distância. Eu vou no pior horário, eu vou no horário mais quente, eu vou no momento mais sacrificioso. Eu prefiro sofrer dessa forma do que estar exposta a relacionamentos. E aí nós vemos que no verso 7 então diz, então veio uma mulher de Samaria para tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Então a mulher vem por volta do meio-dia, hora sexta, para tirar água. Ela vem de uma... Irmão, eu penso assim, né? Tem coisas que é difícil. E junto com outras pessoas, a caminhada fica mais fácil, irmão. Às vezes você vai para um lugar longe sozinho, parece que esse lugar se torna mais longe ainda. Mas experimenta aí em 2, 3 amigos. Quando você nunca experimentou aquilo assim, puxa, tem que ir lá longe. Ah, fulano, vamos comigo, ciclano, vamos comigo, vão. De repente você fala assim, já chegou? Chegou tão rápido. Chegou tão rápido, né? Então, olha a importância da gente compreender. Aí no verso 7, o que acontece? Essa mulher chega e Jesus vai dizer para ela, mulher, me dá água de beber. Você pode me dar um pouco de água, né? Esse foi o pedido de Jesus. Os seus discípulos tinham ido buscar alimento. Então no verso 9 diz assim, então disse-lhe a mulher samaritana. Jesus pede água e essa mulher vai responder. E olha a resposta dela. Como é que tu, sendo um judeu, e eu não estou pondo tônica na leitura, estou lendo só, olha. Como é que tu, sendo um judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana? Como é que tu, sendo um judeu, pede água para mim, sendo uma mulher samaritana? Aqui é a resposta dela para Jesus. Então eu já começo a entender algumas coisas aqui, né? A resposta dela primeiro foi quanto à ação dela. Como sendo tu judeu, pede água a mim que sou mulher. A primeira colocação dela é essa. Como é que você pede água para mim que sou mulher? Então ela está falando da condição dela, mulher. Depois disso ela fala que sou samaritana. Então depois de falar da condição mulher, então ela fala da sua origem, ou seja, que sou de Samaria.
que para vocês judeus nos consideram impuros, que para vocês nós nunca vamos puros. Então primeiro aqui há uma barreira para eu corresponder com a tua necessidade, que é eu entender o meu estado, a minha condição, sou mulher. E segundo, então, a minha origem, que é ser uma mulher samaritana. Sabe o que eu encontro aqui? Ainda que pela tradição, ainda que pela intriga, pela divergência, pela contenda entre judeus e samaritanos, eu consigo enxergar aqui um espírito, um sentimento de inferioridade. Eu sou mulher, eu sou inferior, eu sou de Samaria, eu sou samaritana, de um povo inferior que vocês mesmos consideram impuros. E aí vai decorrer ali, Jesus vai falar a ela: olha mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e você soubesse quem é que te diz, dá-me de beber, é você que me pediria, e eu te daria água viva. E aí no verso 11 ela diz então, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água. Como é que você vai tirar água? O poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Ela está dizendo: olha, você não tem com o que tirar água. Você está aí, você não tem nada nas suas mãos. Eu não vejo ferramentas ou utensílios necessários para você tirar essa água. Você não tem nada. Como é que você vai? Aonde está essa água, né? Era como se ela dissesse: olha, você não tem nada aqui. Você não tem nada nas suas mãos para tirar essa água. Você não tem ferramentas necessárias para conseguir essa água. Você não possui nada para isso. E sabe aqui o que eu encontro? Nesse momento uma expressão e uma posição de autossuficiência. Olha, eu tenho um cântaro, eu tenho como ter a água, mas e você, o que é que você tem? Você não tem nada, você não tem como tirar essa água. Como é que você vai conseguir? Até o momento ali ela estava dizendo: eu sou mulher inferior e samaritana, inferioridade. Mas agora ela está dizendo: olha, você não tem nada para tirar essa água, como é que você quer me oferecer algo? Se alguém tem condição de ter a água aqui, sou eu, talvez ela pensasse. Eu tenho cântaro, você está de mão vazia. Olha aqui, talvez é um posicionamento de autossuficiência. E ela vai dizer: você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Será que você é maior, né? Ele que nos deu. Então Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber dessa água, mulher, vai voltar a ter sede. Qualquer que beber da água desse poço natural vai precisar beber de volta, será necessário. Mas Jesus vai dizer: mas aquele que beber da água que eu lhe der, aquele que beber dessa água que eu estou lhe oferecendo, a água que eu lhe der, ela fará uma fonte a jorrar para a vida inteira. Ela gerará uma fonte no seu interior para jorrar a vida inteira. Verso 15: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Agora essa mulher responde: olha, dá-me dessa água, porque eu não quero voltar a ter sede. Você viu o que Jesus está dizendo? Quem beber desse poço vai beber dessa água, mas vai ter necessidade de volta. Mas a água que eu tenho para oferecer, essa água vai gerar no seu interior fontes de água viva a jorrar. É nesse momento que essa mulher diz: então me dá dessa água, porque eu não quero mais ter necessidade. Eu não quero mais ter a necessidade de voltar ao poço. Mas ela ainda não estava entendendo tudo. Eu não quero mais precisar vir buscar essa água que todo dia eu necessito. E o Senhor está me dizendo que aquilo que o Senhor vai fazer é saciar minha sede, que eu não preciso mais buscar dessa água. Deus é o Deus que restaura.
Há um processo de restauração na vida dessa mulher. Esse processo já está sendo desenrolado. Esse processo já está acontecendo. Assim como eu creio que desde o início dessa leitura e desde o início dessa meditação, um processo restaurador da parte de Deus se iniciou nas nossas vidas. E ela diz, então me dá dessa água. Verso 16, Jesus disse-lhe, olha só o que ela diz, me dá dessa água. E agora parece que é Jesus que não está entendendo a conversa. Porque ele diz, então vai chamar teu marido. Me dá dessa água. Já pensou você dizendo, Jesus, me dá dessa água? E ele dizendo, então tá bom mulher, vai chamar seu marido. Como assim? Você está me oferecendo algo e agora me manda, né? E Jesus diz, vai buscar o seu marido. Ao que a mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tu disseste bem, eu não tenho marido. Olha só o que nós vamos vendo aqui na vida dessa mulher. Um desejo de viver isolada, ainda que fazendo as coisas da maneira mais difícil. Ainda que fazendo as coisas no momento mais trabalhoso, ainda que comprometendo o andar da sua casa. Será que muitas vezes, irmãos, nós não vivemos exatamente dessa forma? Eu prefiro fazer no momento mais difícil. Quer que eu vou te dar um exemplo aqui desse isolar, irmão. Você já foi em algum lugar público e encontrou algum conhecido e você fez questão de fazer de conta que não viu, só para não cumprimentar? Um mercado, uma loja, o fulano está lá, vamos pelo outro corredor, vamos sair por aqui, me isolo, não quero contato, eu não tenho esse problema, pastor, vai enxergando, estou dando um exemplo, né, simples. Essa mulher fazia, não, eu vou lá naquele outro, irmão, eu vou afundar um pouquinho mais, às vezes você fala, eu vou lá naquele outro mercado, que é para nem ir esse e correr o risco de encontrar alguém. Ó mulher samaritana, eu troco de restaurante, eu troco de loja, eu troco de escola, eu troco de rua, para nem ver algumas pessoas. E isso torna a tua vida mais pesada, mais difícil. Isso muitas vezes compromete o andar da tua casa, porque indo no mais longe você perde tempo de edificar o seu lar. Fazendo da maneira mais difícil, você perde tempo de estar fazendo aquilo que Deus esperava que você fizesse. Deus está nos restaurando e nós vamos voltar em alguns lugares para restaurar. Lembra de Agar? Agar sai de um lugar onde Deus não mandou sair. E quando sai, Deus vai atrás para dizer volta. Não aguentou ser humilhada. Mas a minha Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Agar sai para continuar não sendo confrontada. Às vezes tem que deixar ir, irmãos, porque nós não podemos fazer o papel de Deus na vida das pessoas. Nós só podemos cooperar com a vontade dele. Ela vai, mas um dia o anjo a encontra, o anjo do Senhor, e diz, o que você está fazendo aqui? É necessário voltar. É necessário restaurar. Isso que nem estava na mensagem, veio até Liceu agora, irmão. Porque Deus conhece os nossos corações, amém? Graças a Deus. Então aqui essa mulher tinha esse desejo de viver isolada, tornando as coisas mais difíceis. Nós vemos ali sentimentos que variavam entre a inferioridade e a autossuficiência. Eu, mulher samaritana, inferioridade. Você não tem nada, como é que você pode me oferecer uma água se você não tem nem como tirar? Autossuficiência. Sabe, e a inferioridade, e tanto inferioridade quanto autossuficiência, machucam a pessoa que vive assim. A pessoa que se sente inferior, ela vive se machucando. A pessoa que se sente autossuficiente, ela vive machucando os outros. Olha só como são sentimentos, a gente não percebe, né? Mas é aquela pessoa que ela sente, eu não sou digna de entrar nessa conversa, eu não sou digna de sentar nessa mesa, eu não sou, ela está se ferindo. E a autossuficiência ainda vai dizer, você diz para os outros, não, você não pode sentar comigo. E aí a gente está ferindo os outros. Então veja que nessa mulher nós encontramos isso, né?
Mas há também aqui uma inconstância e uma infidelidade nos relacionamentos. Porque Jesus vai dizer, chama teu marido, e ela diz, não tenho, e ele diz, verdade, seja 5. E o que você tem agora não é seu homem, não é seu marido, né? Então olha a inconstância, a infidelidade. Olha só, irmão, isolamento, rebeldia, afastamento, inferioridade, autossuficiência, imoralidade, inconstância. Todas essas coisas têm a mesma raiz, que se chama rejeição. Essa mulher nos deixa claro através da sua atitude, né? Olha, eu vou no horário mais difícil. Sabe, às vezes a gente fala, eu vou chegar no culto e vou embora 9h01, que é para não dar tempo de ninguém vir me cumprimentar, que é para eu não ter que me relacionar com ninguém. Deixa eu dizer para você, enquanto você se relaciona, você adora Deus se relacionando. Enquanto você tem gente que vai ser despertada, ativada, avivada, curada através do seu abraço, através do seu toque de mão, através de uma palavra que você vai liberar em nome de Jesus. É tempo que você vai dizer, eu quero até chegar mais cedo, porque eu quero abraçar mais. É nesse tempo que eu quero chegar mais cedo, porque eu quero abençoar a vida de outros mais. Você está entendendo isso? Você pode dizer, Deus, usa a mim. Deus me usa. Isso, levante sua mão e diga, Deus me usa. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui agora, eu quero ir para a parte que mais importa e mais interessa. Nós já entendemos o quadro dessa mulher. Isolamento, afastamento, rebeldia, inferioridade, autossuficiência, inconstância. Mas isso não é o que mais importa. O que mais importa é o que Jesus faz. É o que Jesus realiza a partir do encontro. É o que Jesus é capaz de fazer na vida daqueles que permitem por Ele ser tocado. Aleluia. Então o verso 4 nos diz, e era necessário passar por Samaria. Jesus está saindo da Judeia para se dirigir a Galileia, e era necessário tomar o caminho por Samaria. E volto a dizer, não era cerca de uma rota natural, era cerca de um cumprimento de um propósito divino. Jesus para naquele poço, e eu acredito que não para ele descansar, mas curar e ativar, para restaurar a vida daquela mulher. Então, primeira lição que eu encontro, Jesus vai ao encontro daquela mulher. Jesus foi se encontrar com a samaritana. Sabe, para ele não importava se não era o caminho habitual. Para Jesus não importava se era o caminho mais difícil. Para Jesus não importava se era o caminho mais perigoso. O que importava é que naquele caminho ele encontraria a mulher samaritana. É que naquele caminho ele encontraria a mulher que precisava por ele ser encontrada. Aleluia. Sabe, pastor, mas talvez isso não tenha muito a ver comigo. Então me diz, quantas pessoas escolheriam a cruz? Quantas pessoas escolheriam o caminho da cruz? Quantas pessoas escolheriam estar na cruz? Ninguém. Ninguém escolheria esse lugar. Ninguém escolheria esse caminho. E a cruz era o nosso lugar. Jesus diz, eu vou passar por Samaria, porque em Samaria tem um poço que é o lugar da samaritana, e lá no lugar dela eu vou me encontrar com ela. Alguém entendeu? O poço era o lugar da samaritana, e Jesus vai ao poço para encontrar com ela no lugar que não era dele, mas era dela. E nós, Jesus vai para a cruz no nosso lugar, naquele que era o nosso lugar, para no nosso lugar nos encontrar, para no nosso lugar ter um encontro conosco. Aleluia.
É ali o nosso lugar onde nós somos encontrados por Cristo. Olha, eu sei onde encontrar esse povo, porque tinha um destino para eles. A mulher, quando sai do seu povoado e alguém perguntasse: para onde você está indo? Para o poço. Antes de Jesus, se alguém perguntasse para onde estão caminhando, para a morte. Havia um lugar para nos encontrar. E Jesus disse: eu vou para o lugar deles, porque lá eu vou ter um encontro com eles. É lá nesse lugar. Então observa que ali então ele está no lugar que ela estaria para ter um encontro com ela. Verso 7. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água, e disse-lhe Jesus. A mulher chega, ela não fala nada, ela não esboça reação, mas Jesus diz: mulher, você pode me dar água? Você entende o que Jesus faz? Jesus inicia uma conversa. Jesus abre um espaço para um relacionamento. Jesus facilita um relacionamento, né? Ele dá abertura, ele inicia, ele dirige a palavra àquela mulher. Talvez muitos já tivessem rejeitado. Talvez muitos já não quisessem mais nem sequer falar com ela. Mas ali à beira desse poço, Jesus só não deseja, como ele também inicia. Olha, mulher, talvez muitos não conversavam com você, mas eu estou aqui para dizer: você pode dar algo para mim? Você pode fazer por mim? Irmão, vamos lá, me ajuda. De um lado Jesus, do outro a mulher samaritana. Vamos usar a expressão dela, mulher samaritana. Mulher samaritana, do outro Jesus. Quem tem algo para oferecer a quem? Quem é que tem algo para derramar sobre quem? Jesus. Mas ele começa dizendo: mulher, você pode me dar de beber? Mulher, você pode fazer por mim? Eu estou te dando a oportunidade de sair desse lugar de inferioridade. Eu estou te dando a oportunidade de sair desse lugar de menosprezo. Você tem algo que eu estou pedindo, pode dar para mim? Você pode me dar dessa água para eu beber? Então ele direciona essa palavra, ele dá abertura para a intimidade, ele dá abertura para o relacionamento. No pensamento dela talvez havia vários argumentos para não se relacionar com ele. Talvez havia vários pensamentos para não interagir, para não se aproximar dele. Mas no coração dele havia um forte desejo de se encontrar com ela, de se revelar a ela, de se manifestar àquela mulher. Sabe, aqui que nós precisamos entender, irmão, porque nós temos muitos pensamentos. Nós somos muito bons para pensar. É difícil amar o próximo quando a gente quer amar com o pensamento. É difícil amar o próximo quando a gente quer amar com lógica, com razão. Tem como? Irmão, entenda isso. Às vezes a gente fala assim: o mundo está imaturo demais. A igreja está imatura demais. É no meio da imaturidade que os maduros se revelam. Eu vou repetir para os maduros da glória a Deus. É no meio da imaturidade que os maduros se revelam. O que a Bíblia diz acerca de alguém lhe bater numa face, dá outra. Pensa, irmão, hoje nós não conseguimos dar um aperto de mão, quem dirá face para apanhar de volta. Porque nós trazemos para a mente, nós trazemos para a lógica, nós trazemos para o pensamento. Deixa eu analisar se dá para eu amar. Jesus disse: ame ao próximo como a ti mesmo. Que isso me revela que quem fica dando argumento para amar não ama a si mesmo. Quem tem dificuldade de amar o próximo ainda não se ama como deveria se amar. A minha dificuldade de amar o meu próximo expressa a minha limitação em me amar. Porque Jesus vai dizer: ama, um novo mandamento dou. Ame ao teu próximo como a ti mesmo.
Mas como amar, Senhor, se eu ainda me vejo como um rejeitado, uma rejeitada? Como amar se ainda dentro de mim tem ira, inferioridade, autossuficiência, rebeldia, ainda tem perfeccionismo, se ainda tem orgulho? Está entendendo? Olha o processo, sabe? Deus está nos permitindo passar por tudo isso para nós entendermos aquilo que nós necessitamos. Então há um desejo no coração de Jesus de se aproximar daquela mulher, de se revelar a ela, de se manifestar diante dela, de curá-la, de restaurá-la e ativá-la. Você vai entender até o fim. Então o que eu quero dizer, irmão, não permita que os teus pensamentos humanos e limitados, porque o nosso pensamento é humano e limitado. Eu podia perguntar aqui, quem já se arrependeu de algo que um dia pensou? Quem aqui já pensou mal de alguém e depois que você conheceu, você ficou com vergonha de você mesmo? Nossa, eu pensava que essa pessoa era isso, e quando eu não era nada disso. Por quê? Porque a gente tem, a gente acha que é a mente aqui, olha, não, mas eu penso muito, talvez é isso que nos atrapalha de viver o que Deus tem para nós. Não estou dizendo que a gente não tem que pensar e tem que aceitar qualquer coisa, não é isso. Então aqui, o que muitas vezes nos acontece é isso. Então não deixe que o teu pensamento humano limitado, porque a autossuficiência, não, eu penso muito. Autossuficiência, irmão, eu sou, não, ninguém aqui é. Eu não sei nada, eu não sei nem como fazer, irmão. Só que quanto mais a gente não sabe, Deus pode operar através de nós. Deus não precisa de pessoas autossuficientes. Algum dia eu vou conseguir terminar bonitinho. Hoje eu fui bem, quase 40 minutos bem. Deus não precisa de pessoas autossuficientes. Deus precisa e procura pessoas dependentes. Pessoas que digam, Senhor, eu não sei por onde, eu não sei como, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E no Senhor eu confio. Então não deixe que o teu pensamento humano limitado te roube do sentimento divino e ilimitado que o Abba tem por você. O amor de Deus vai além, irmão. Sabe, quem limita a sua vida não é o Abba, não é o Pai. Muitas vezes é você mesmo. Alguém já disse que o inimigo do excelente não é o ruim. O inimigo do excelente é o bom. A gente se conforma com o bom e deixa de viver o excelente. Só que por outro lado, deixa eu dizer algo. Hoje eu recebi uma mensagem que alguém compartilhou comigo, de alguém que está lá em Gaza. E aquela pessoa disse, olha, eu fiquei alguns dias fora, porque eu estou num abrigo. Os soldados estão sobre o abrigo e a gente está correndo risco de morte. E as famílias que eles atacam hoje, eles entram, estupram as mulheres e depois de estuprá-las, matam a família toda. Hoje, na hora do almoço, orando, eu chorei por isso. Eu falei, nós estamos aqui e a gente às vezes está reclamando só porque não tem uma picanha na mesa. Hoje muitos lá não sabem se terminavam o dia. Sabe o que acontece, irmão? A gente começa tanto a esperar o extraordinário que a gente para de agradecer pelo ordinário. Deixa eu dizer, você está vivo, você respira, você tem saúde, você tem casa, você tem família, você se alimentou nesse dia. Hoje você volta para dormir numa cama quentinha. Hoje você volta para debaixo de um teto. Hoje você e a tua casa voltam para o lar. Hoje você e a tua família podem desfrutar do que Deus deu. Hoje você tem saúde. Hoje você tem força. Hoje você tem vigor. Hoje você tem provisão. E tudo isso graças ao nosso Deus. Agradeça pelo ordinário. Agradeça pelo ordinário. Pelo natural. Quantas mulheres. A gente fala assim, a gente não, né? As mulheres falam. Tem horas que vontade que esse homem. Quantas mulheres não estão dizendo lá? Ah, como eu queria que meu marido tivesse voltado para casa. Vamos aprender a agradecer pelo natural. Ah, mas é só o copo d'água. Sei se você sabe que os estudiosos dizem que um dia as guerras não serão mais por causa de petróleo, mas serão por causa de água.
É para esse fim que nós caminhamos, irmãos. E aqui Jesus, então, ele se revela que ele mesmo, né, mesmo sem nada aparente, ele era tudo que ela precisava para se saciar. Era tudo que ela precisava para realmente estar realizada. E mais do que isso, ele estava disponível. Mulher, se você soubesse quem te pede, você me pediria, e eu não teria dúvida em te dar, eu não hesitaria, e a água que eu te desse, ela fluiria do seu interior, como fontes de águas vivas. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o que você precisa, e eu estou disponível para você, indiferente de quem você é, indiferente de onde você veio, indiferente do que você fez, indiferente de como você está. Sabe, não tinha a ver com um esforço natural exterior, sobre tomar uma água aqui e me realizar por um tempo. Estou levando uma água que vai matar a minha sede por um momento, mas e depois? Ela sacia por um tempo, mas depois a sede volta. Depois a sede vem, e por que não dizer que talvez até maior? Mas o que Jesus está falando é acerca de uma revelação interior, que a mudaria por completo. Sabe, quem toma água um pouquinho vai matar a sede, mas um pouquinho de caminhada vai voltar a sentir sede de volta. E se não tiver a água à mão, vai precisar voltar no lugar da água para se reabastecer. Por isso eu estou crendo em um povo que Deus nesses dias está restaurando, curando, ativando, aleluia, e vai usar para curar. Por quê? Porque não vai se mover mais acerca de um suprimento de uma necessidade, mas vai se mover agora a partir da ativação de um propósito. Tem água jorrando. Tem água jorrando dentro, tem água jorrando do interior, mas talvez alguém vai olhar e vai dizer: você não tem nada de fora para me representar, você não tem nada do lado de fora que te dê credenciais. Não tem problema, porque aquilo que eu carrego não está sendo carregado por fora, mas está sendo nutrido do lado de dentro. É isso que Jesus está fazendo nas nossas vidas nesses dias. Sabe, todos talvez a rejeitavam, mas Jesus a aceitou. Talvez muitos não queriam sentar com ela, mas Jesus não só sentou, como sentou antes. Jesus não chega para estar com ela, Jesus a aguarda, Jesus a espera. Jesus está naquele lugar esperando por aquela mulher. Jesus escolheu estar com ela. Jesus escolheu se relacionar. Jesus escolheu interagir. Jesus escolheu ouvir. Jesus escolheu ensinar. Jesus escolheu se revelar a ela. Aleluia. E é tão lindo, irmão, porque é o processo. Às vezes algumas pessoas dizem assim: eu desisto porque eu não estou vendo nada acontecer. Não é que a gente não está vendo nada acontecer, é que não está acontecendo como a gente queria que acontecesse. Há uma diferença muito grande entre nada acontecer e não acontecer como nós queríamos. Se eu te disser assim: se você não estiver vendo acontecer o que você queria, pode parar de caminhar, todos teríamos motivo para parar de caminhar. Porque com certeza para muitos não está: pastor, eu queria hoje ter algo melhor assim, queria estar melhor assim. Mas isso não é argumento para nós pararmos. O argumento seria assim: olha, nada está acontecendo, só que eu não tenho dúvida que algo está acontecendo. Talvez não está acontecendo o que a gente queria, talvez não está acontecendo de forma que a gente veja. Se hoje você sentar com os meus, com a minha casa, com a minha família, eles vão dizer, minha esposa vai dizer: meu marido voltou mudado, meu pai voltou mudado. Mas pergunta se no exterior eles estão vendo algo mudado. Estou mais bonito? Estou. Te amo. O amor é lindo.
Mas pergunta lá se tem práticas que eu estou fazendo que é diferente do lado de fora. Não, porque eu algo do lado de dentro. Aqueles que buscam um argumento para parar, aqueles que só estão querendo dizer, eu quero ver do lado de fora. Eu acredito que o que está acontecendo do lado de dentro, uma hora vai jorrar para fora. Mas não é porque eu não estou vendo ou não está acontecendo o que eu não estou vendo que eu devo parar, não, eu devo persistir. Uma manhã dessas nas corridas que nós estávamos ali, eu e o Mateus, a gente está toda manhã correndo junto, um tempo muito abençoado, oramos, Deus tem falado com a gente através da natureza, esse dia foi tão lindo. Quem aqui já viu teia de aranha naqueles gramadão do parque? Alguém já viu? Bastante teia? Não, do jeito que a gente viu, eu acho que não. Vá ali 6 horas da manhã, quando vem o orvalho da manhã caindo, você vê teia para todo lado, você nem pisaria na grama se você soubesse o tipo de teia que tem ali. Mas 6 horas da manhã a gente vê, porque às 6 horas da manhã tem um fenômeno chamado que é o cair do orvalho, que é algo do alto caindo sobre a terra, revelando aquilo que está oculto. O orvalho cai sobre a terra e ele cai sobre as teias, um monte assim, gente, algo do céu, que quando cai sobre a terra, aquilo que estava encoberto é revelado. E aí Deus tem falado muito, né, com a gente nessas manhãs, a gente corre, caminha, ora, Deus revela, a gente chora, é lindo. Mas uma das coisas que o Mateus estava me falando, a gente falando de persistir, né, de continuar perseverando mesmo quando não vê nada acontecer. Teve dias lá que a gente estava com dor nos joelhos, né? E aí quando a gente sente uma dor, qual é a primeira ideia? Vou parar, está doendo. Não é isso? Doeu, eu paro. Estou indo na igreja, parou, doeu, eu paro. Estou orando, doeu, eu paro. Estou lendo a Bíblia, doeu, eu paro. Não é a nossa tendência? Mas a dor, como nós lidamos com a dor? Quando existe a dor não é para parar. Quando existe a dor, o caminho é fortalecer. Porque a dor não termina quando você para, ela cessa, mas a tua fraqueza continua. Qualquer outro momento que você disser, vou voltar a fazer, vai começar a doer de volta e você para. Quantos de nós aqui já não começamos tantas coisas e nunca terminamos? Porque quando começa a doer, a gente para. Então hoje eu tenho um conselho para você. Se doer, não pare, continue, continue. Ainda que esteja doendo um pouco, mas acredite, você vai fortalecer. E quando você estiver forte, você já não sente mais a dor. Claro, se alguém tem físico, vai consultar, mas não estou falando para ninguém fazer loucura. Mas estou falando que de repente não tinha o costume de correr. Vai correr, claro que vai doer. Só que se parar no segundo dia, nunca mais volta a correr. No terceiro doeu um pouquinho, no quarto um pouquinho menos, no quinto já diminuiu. E eu creio que amanhã nem doer mais vai, em nome de Jesus. Então não pare. Mas nós estávamos lá e ele me falava, olha, um amigo que ele pedala, compete pedalando. E ele treinava tanto, mais tanto, mais tanto, que ele só ganhava em primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar. E esse é o lugar perigoso. Que ele disse assim, não, agora está tranquilo, vou treinar menos. A gente às vezes orava, lia a Bíblia, tinha devocional, tinha comunhão com a família, com Deus. A gente fala, agora está tranquilo, para que as coisas estão boas, vamos dar uma relaxada. E aí sabe o que o Mateus falou agora, pai? Esse cara não passa do 5º lugar. Porque ele disse, eu estou treinando tanto, agora não faz mais diferença? Não, faz sim. Tudo que ele consegue é um 5º lugar. Por isso nós precisamos permanecer. E olha aqui o processo. Jesus vai se revelando. E no começo, o que essa mulher diz? O verso 9. Ela diz, como sendo tu judeu, fala comigo. Como você sendo um judeu, fala comigo. Então, o primeiro interação dela. Você para mim é um judeu, você não passa disso. Mas aí quando nós vemos lá no verso 11, né, que ele está falando, e está falando acerca da água, né, daquilo que ele tem. Essa mulher então vai chamar ele agora de Senhor. Mas era um judeu até então, mas agora já passou a tratar como Senhor. No verso 19, quando ele fala, olha, você já teve 5 e o que você tem não é teu, ela diz, vejo que tu és um profeta. Começa como um judeu, se torna, né, é citado como Senhor. Aqui vai ser citado, 19, como um profeta. Mas no 29 ela vai dizer, será que não é esse
é o nosso problema, irmãos. Muitas vezes nós estamos no primeiro passo da restauração. Muitas vezes nós estamos lá só naquele lugar de ser apenas Jesus. Ele precisa ser Senhor na nossa vida. Ele precisa ser o maior de todos os profetas no nosso coração. Ele precisa de fato ser o nosso Cristo. Então, conforme ela vai se rendendo, ela vai sendo transformada. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não existe transformação sem rendição. A nossa transformação está conectada com a nossa rendição. Às vezes a gente diz assim: por que fulano está sendo tão transformado? Comece a observar assim: porque fulano está se rendendo demais. Quanto mais eu me rendo, mais transformado eu sou. O que impede a transformação é a rendição. Às vezes a gente não se rende à palavra, não se rende à verdade, não se rende à oração, não se rende ao relacionamento e diz: eu não entendo porque não está havendo transformação. Porque não está havendo rendição. Mãos ao alto, irmão, se renda. Se renda, se renda, se renda. E deixa a transformação. Irmão, qual é a maior dificuldade de se render? A gente pensa assim: será que é de Deus? Será que é a palavra de Deus? Será que é a vontade de Deus? Será que esse lugar é de Deus? Será que esse homem é de Deus? Será que o irmão que pregou é de Deus? O que é isso? Insegurança. Olha a raiz de rejeição de volta. Pessoas inseguras. Pessoas que desconfiam de todos e de tudo. Olha a raiz aí de volta, né? Então, insegurança, desconfiança também é um fruto de rejeição. Aí você vai dizer: não, eu vou ser minha desconfiança quando me provarem que são confiáveis. Não, você está sempre desconfiando de algo ou de alguém. Agora, quando essa raiz de rejeição é curada, irmão, quem aqui crê em Deus? Alguém pode fazer algo que Deus não permita? Eu tenho motivo por que desconfiar? Eu tenho motivo para andar inseguro? A minha Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? A minha Bíblia diz: se Deus é por nós, ah, meu Deus. Você crê nesse versículo, irmão? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se esse versículo não te deixar seguro, se esse versículo não tirar de você a desconfiança, tem dois problemas. Ou eu não me sinto povo dele para ele não ser comigo, ou está muito claro a raiz de rejeição. Se Deus é comigo, eu vou ficar desconfiando. Por quê? Eu tenho um Deus acima que guarda. Nós temos um Deus acima que protege. Nós temos um Deus acima que é fiel. Então, quando Jesus revela o que ele tem, ele manifesta o que ela de fato precisa. Quando ele revela aquilo que ele pode fazer, ele está dizendo: é isso que você precisa. Só que você só continua sem, se você quiser. E eu não tenho medo de falar. Jesus sabe aquilo que você precisa. Não, não é só para meia dúzia. Jesus sabe aquilo que você precisa. Jesus sabe aquilo que te falta. Mas você só continua sem, se você quiser. Porque há da parte dele disponível isso para nós. Essa restauração, essa cura. Sabe, ele te amou primeiro. Ele te aceitou. Pensa aí só no você, só no individual. Não responda, irmão, por favor. Jesus tinha por que te amar? Eu podia perguntar isso, mas não quero constranger ninguém. Eu, olhando para mim, Jesus tinha... Claro que não. Mas e por que eu procuro no outro motivos para amar, então? Por que eu procuro que o outro faça o que eu quero para Deus dizer: aí agora eu te amo? Não julgueis para que não sejais julgados. Mas ele não está dizendo não julgue. Mas ele diz assim: a mesma medida que você julgar será usada para o seu julgamento. Vamos usar essa medida? Ah, eu não amo aquele irmão porque ele não faz do jeito, ou ele fala o que eu não gosto, ou ele faz o que...
E aí eu falo, vamos usar essa medida para Jesus e você então? Jesus encontraria razão para te amar? Jesus encontraria razão para me amar? Não, mas Ele nos amou. Deus amou o mundo. Jesus nos amou quando Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Então, Jesus te escolheu, Jesus te aceitou, Ele desejou se relacionar, Ele facilitou o relacionamento, Ele tem se revelado. Hoje nessa noite, uma vez mais, Ele está se revelando quem Ele é. Ele está revelando aquilo que só Ele pode fazer. Mas a escolha, a decisão é sua. Que decisão, pastor, hoje, de sair de trás dos muros. Deixa eu dizer algo para você, existem muros na nossa vida que precisam ser construídos. Existem muros na nossa vida que precisam ser reconstruídos. Mas existem muros que nós precisamos sair de trás. Olha o diabo querendo me derrubar, irmão. Ora e repreende, está repreendido em nome de Jesus. Existem muros que precisamos construir, muros que precisamos reconstruir, mas muros que precisamos sair de trás. Quer que eu dê um exemplo? Um dia, alguém foi infiel com você. Um dia, alguém te deixou na mão, você acreditou, você confiou, e se alguém te decepcionou. E naquele dia você construiu um muro. E com esse muro, você disse assim: nunca, ninguém mais me engana. Um dia você acreditou em alguém, fez algo com uma expectativa e isso não aconteceu. E aí você disse: nunca mais eu volto naquele lugar. Muros. Um dia um homem talvez te decepcionou, um homem foi infiel, um homem te machucou e aí você construiu um muro. Nunca mais eu me relaciono com um homem. Quem sabe um dia um cristão, um evangélico, um pastor, um líder te decepcionou. Aí você construiu um muro. Nunca mais eu confio nesses crentes. Só que esses muros não é Jesus que vai derrubar. Esses muros é os muros que Jesus está dizendo: vem filho, vem para o lado de cá, que esse não é o teu lugar. É mais ou menos como Agar. O que você está fazendo aí do outro lado de lá desse muro? Hoje a decisão de sair de trás desses muros. Sabe, talvez homem, falei das mulheres, mas talvez tenha homem que foi tão ferido, machucado por mulheres, que hoje ele diz: não vou ser fiel com nenhuma. A partir de agora nenhuma mais me engana. Saia de trás desse muro hoje. Hoje Jesus está nos chamando. Isso não é muro de proteção. Você pode ter colocado. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente fala assim: não, na igreja, nos lugares que eu trabalho, eu sou muito de backstage. Como é que é a outra palavra que pode usar? De bastidores. Eu sou muito de bastidores, eu gosto de trabalhar nos bastidores. Não é, irmão. A gente tem medo de fazer algo e ser rejeitado de volta. Talvez um dia a gente fez e ninguém elogiou. Aí a gente diz: não, hoje eu só faço lá atrás porque eu gosto. Não, é medo de ser rejeitado de volta. É medo de fazer e ninguém elogiar. É medo de fazer e ninguém reconhecer. Mas hoje Deus vai, não que a gente não tem que fazer nos bastidores, tá? Mas hoje nós vamos quebrar esse muro no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha quanta coisa que Deus está nos ensinando. Então essa decisão é nossa. Às vezes o muro do nunca mais vou permitir. É o muro do nunca mais farão isso comigo. É o muro do nunca mais me enganam, me abandonam, me ferem. Mas hoje Ele tem cura para a nossa vida. Hoje Jesus é a cura para nós, a cura para o isolamento, a cura para a inferioridade, a cura para a autossuficiência, a cura para a infidelidade, a cura para o orgulho, a cura para a ira, para o medo, para os ciúmes, para o perfeccionismo, a cura para a culpa, a cura para a amargura. Quantas pessoas são amarguradas e nem sabem por que são amarguradas, porque tem lá uma raizinha que vai indo e volta lá em 1900 e lá vai pedrinha. E aí aquela amargura, a rebelião, sabe?
a revelação, a revelação, a rendição, a transformação, a ativação a partir do encontro com Jesus. A partir do encontro Ele opera de uma maneira tão maravilhosa em nós. A partir do relacionamento, essa mulher sai para fazer a diferença. Posso perguntar aqui, quantos gostariam a partir de hoje fazer a diferença na família? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos a partir de hoje gostariam de fazer diferença nessa cidade? Quantos gostariam de fazer diferença no teu trabalho, na sua empresa? Mas há um segredo para fazer a diferença. Essa mulher vai sair para fazer a diferença, mas ela vai sair diferente. Não espere fazer a diferença continuando sempre igual. Não tem como nós fazemos a diferença sempre. Hoje existe no mínimo uma casa para a gente voltar e fazer a diferença. Pastor, mas eu estou aqui com a minha esposa, só tem eu e ela, não tem problema. Deus sabe como você saiu. Deus sabe como você veio para cá, mas agora é você que sabe como você pode voltar. Agora somos nós que sabemos. Porque às vezes a gente é perito em vir para a igreja e fazer que está tudo bem. Quando entra para dentro da porta, irmão, quantos filhos que não se ferem por dizer, cara, aquilo ali é uma encenação. Mas no nome de Jesus não é encenação mais, é transformação, é ativação, é mudança, é cumprimento de propósito. Tem cura para nós, tem cura. Eu preciso, eu quero desse processo, dessa transformação. Agora, a partir do encontro, do relacionamento, ela vai sair para fazer a diferença. Mas mais importante, ela sai diferente. Verso 28. A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade. E disse aos homens. Irmão, você pode falar o que quiser, mas eu enxergo cura nesse versículo. Alguém mais além de mim enxerga ou não? Por quê? Porque quando Jesus pede água, ela diz, como você sendo judeu, fala comigo, sou mulher samaritana. O encontro vem, a restauração vem, a transformação vem. E ela vai falar para quem? Para os homens. Cura. Está saindo diferente. Ela vai falar aos homens. E disse aos homens, vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Aqui a cura se completa, irmão. Aqui a cura é sobrenatural. Aqui a cura é extraordinária. Aqui, não levanta a mão. Mas quem aqui já não ficou brabo quando alguém falou o que você fazia? Não me olhe, irmão, por favor, nós estamos em paz. Bandeira branca, aleluia. Quem de nós não fica brabo quando alguém fala o que a gente fez de errado? Essa mulher curada vai falar aos homens. E curada ela fala aos homens. Encontrei um homem que falou tudo que eu tenho feito. Vamos lá? O que Jesus fala que ela fez? Era motivo de se orgulhar? Mas ela está curada. Porque ela diz, olha, encontrei alguém que me falou tudo que eu tenho feito. E sabe qual é a conclusão que eu chego disso? Será que não é ele o Cristo? Ela não colocou ele na lista negra. Ela não excluiu ele do WhatsApp, Facebook, Instagram, não. Será que não é ele o Cristo? Será que não é ele o Messias? Olha que maravilhoso, porque ela volta diferente. Ela sai dali para interagir com pessoas. Ela sai dali para interagir, com os outros, para se relacionar. Por quê? Porque agora não tem mais medo. Dá glória a Deus, irmão. Agora não tem mais medo, agora não tem mais insegurança, agora não tem mais inferioridade, agora não tem mais autossuficiência, agora não tem mais insegurança, agora não tem mais desconfiança, agora ela tem revelação de Jesus. E a minha oração é para que você também tenha, para que nós também tenhamos. Verso 30. Então eles saíram da cidade e foram
até ele. Fica de pé, por favor. Então saíram da cidade e foram até ele. Ele quem? Ele quem? Ele quem? Mas a minha pergunta é: eles conheciam? Não. Quem é que sai atrás de alguém que não conhece? Quem é que sai atrás de alguém que não conhece? Alguém que acredita no mensageiro que entregou a mensagem. Eu vou lá. Você está falando, eu vou lá, eu tenho que ver. Não conheciam, mas alguém agora diferente. Alguém que agora vem para a comunhão, sai do isolamento e vem para a comunhão. Alguém que agora não se move em inferioridade. Não tenho nada para oferecer. Tenho sim, revelação de Cristo. Revelação de Cristo. Revelação de Cristo. Alguém que agora não se move por desconfiança, mas está se movendo por fé. Olha, gente, encontrei alguém e tudo que ele falou bateu, hein? Como é bom de receber revelação, né? Quando a gente quer, quando fala o que a gente quer. 50% da revelação se perde quando ela fala exatamente o que você gostaria de ouvir. Aí você tem que saber o que é revelação e revelamento. Agora, imagina a revelação. Olha, tem feito isso. É a melhor de todas. Você diz: eu quero mudar, Jesus. Eu quero mudar. E aí, a partir dessa revelação, ela vai o quê? Vai contar aquilo que ela recebeu. Eles vão para encontrar com alguém que eles não conheciam, mas porque eles acreditaram uma mensagem que eu ouvi. Pastor, eu falo, mas ninguém está indo buscar Jesus. Deixa hoje Jesus te curar. Deixa hoje Jesus te restaurar. Alguns de nós nem falam, porque sabem que está faltando uma base, um fundamento para falar. Mas Ele está nos trazendo a esse lugar hoje de cura, de restauração, de mudança. Em nome de Jesus eu acredito que isso vai acontecer. Isolamento, inferioridade, autossuficiência, orgulho, incredulidade, medo, insegurança, tudo isso tem uma mesma raiz: rejeição. Mas Jesus nos cura dessa raiz. Jesus, ele não vai trabalhar nos sintomas, Ele quer curar a nossa raiz. E eu vou ler aqui Efésios capítulo 1, do 3 ao 6. E aí nós vamos cantar uma canção e vamos orar. Efésios 1, do 3 ao 6. E se os crentes do glória a Deus e aleluia estiver aí, a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Há liberdade. Aleluia. Bendito seja o Deus e Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos, sem culpa diante dele em amor. Sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Nos abençoou, nos escolheu sem culpa diante dele em amor, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. E aí esse último, irmão, não, deixa Deus te pegar. Para louvor da glória da sua graça, pela qual o quê? Pela sua graça. Pela sua graça nos fez aceitáveis. Ó a cura da rejeição. Nos fez
aceitáveis, nos fez aceitáveis a si no amado. Nos abençoou, nos escolheu, sem culpa diante dele em amor, para filhos de adoção por Jesus Cristo, nos fez aceitáveis a si